de manhã. E a primeira vez que eu ouvi o evangelista Adolfo Camargo, a mensagem poderia ter sido pregada no domingo de manhã, numa ceia, num encontro. Foi pregada para umas menos de 20 pessoas ontem. Mas o evangelista, o pastor, é assim mesmo. Ele prega para 20 mil, prega para 20 do mesmo jeito. Prega para 5, prega para 5 mil. Do mesmo jeito, não muda. Às vezes o Mombrana pregava só para a esposa. Acordava meia-noite e dizia: querida, senta, eu quero pregar para você. Por favor, senta aí. O coração dele estava fervendo, né? E em casa não tinha ninguém e ele pregava para a esposa. Ela, por favor, se sentava e ouvia eu pregar para ela. Ela não brigava com ele: deixa eu dormir. Mombrana dizia, ela, por favor, se sentou e me ouviu. E foi uma mensagem muito ungida ontem. Estamos tendo todo sábado. E nós temos muitos lenhadores que não têm tempo para amolar o machado. Não vem nas reuniões de oração de sábado. Pode, mas não vem porque não tem tempo. Mora perto. E não tem tempo para parar 5 minutos para amolar o machado. E vai ficar o dia inteiro, o ano inteiro, cortando um pau só. Chega o fim do ano, não caiu. Porque não tem tempo para amolar o machado. Não tem tempo para orar. Não pode largar a costura nem um dia. Nem no sábado não pode. Nem no sábado pode. Largar as costuras, as panelas e amolar o machado. Vir orar um pouco. E depois vai render muito mais. A semana vai render muito mais. Vai derrubar uma floresta, né? Com o mesmo tempo para derrubar uma árvore só. Estourando tudo e arrebentando tudo com as suas próprias forças. Todos os sábados de manhã. Muitas irmãs pediram para mudar de sexta para o sábado, mas não vem. Não adiantou nada. A gente mudou porque pensou que para as irmãs seria mais fácil. Agora vamos continuar, né, tendo. É uma oportunidade, não é intimação, não. É uma oportunidade para quem quer amolar o machado. No sábado de manhã, vir orar, jejuar, meditar, ouvir a palavra. Por que isso? Porque em casa não faz igual faz na igreja, não. Em casa é tanta confusão, tanto barulho, tanta coisa. Ninguém ora, ninguém consegue orar como precisa. E na igreja nós conseguimos. No sábado. Agora sempre tem problema. Mas tem que fazer almoço. Mas tem. Tudo bem, mas se não puder ficar o tempo todo, pelo menos um pouco. É uma oportunidade assim, para quem não tem nem ambiente em casa, né, para orar. Então ter a igreja, um lugar onde pode vir, né, onde possa vir, estar na presença de Deus e ouvir a sua voz. Continua sendo uma oportunidade, não é convocação, mas uma oportunidade. Às vezes vem irmão de longe, né, para orar. O irmão Adolfo falou sobre primogenitura. Jacó tomou a primogenitura e disse também, a primogenitura não era tudo. Não era tudo. Depois Jacó tomou a bênção também do pai. Vamos entender melhor sobre primogenitura. Muita gente não sabe o que é primogenitura. O que é isso? Tanto a primeira cria de um animal, isso aqui é um dicionário bíblico,
tanto a primeira cria de um animal como os primeiros frutos das árvores deviam ser oferecidos ao Senhor no santuário em agradecimento pelo dom da vida. Isso vem lá de Abraão. Há pessoas que dizem, não, dízimo é do Velho Testamento, é da lei, né? Mas isso vem muito antes da lei, vem de Abraão. E quem é filho de Abraão pratica as obras de Abraão. Abraão deu o dízimo, as primícias de tudo quanto ele tinha a Melquisedeque, Melquisedeque deu-lhe a ceia. Então, tanto a primeira cria, primogênito, né? Primeira cria dos animais, como os primeiros frutos das árvores, primícias, né? Primeiros, deviam ser oferecidos ao Senhor no santuário, em agradecimento pelo dom da vida. A mesma lei se aplicava ao primeiro filho do casal. Ele era considerado propriedade do Senhor. Êxodo 13, 2, Êxodo 22, 29. Mas como sacrifícios humanos eram severamente proibidos, os pais, depois de oferecer o menino no templo, o resgatavam mediante uma oferta material. Esse costume devia lembrar aos israelitas a noite do Êxodo, quando Deus fez morrer os primogênitos dos egípcios, ao passo que preservou os filhos dos israelitas. Êxodo 12, 29. Também Jesus, aos 40 dias de idade, foi levado ao templo por seus pais, oferecido ao Senhor e em seguida resgatado. Lucas 2, 28 e Êxodo 13, 12. Ao filho primogênito, aí agora você vai entender claramente. Ao filho primogênito, quer dizer, ao primeiro filho, cabiam os direitos de primogenitura, como dupla herança. Se eram 10 filhos, e cada um ia receber, digamos aí, seu quinhão aí de uma terra, 3 alqueires para cada filho. Então o primogênito recebia 6. Era dupla herança. Ele recebia 2 vezes mais, né, que os outros. Supremacia entre os irmãos, além disso, supremacia entre os irmãos e chefia da família. Esaú tomou isso de Jacó, aliás, Jacó tomou isso de Esaú. Ele foi astuto e tomou isso de Esaú. Mas às vezes, como no caso de Jacó e de Judá, esse direito não foi respeitado. Jesus é chamado primogênito de toda criatura, em razão da supremacia que o Pai lhe concedeu entre os homens. Entendemos, né? Entendemos melhor. Temos aqui uma perguntinha interessante. Pastor, como posso explicar a alguém que existe um só Deus, quando eles dizem que Jesus falava com o Pai? Não é que eles dizem, está escrito, né? São João 14, São João 10, muitas escrituras. Mesmo eu citando São João 10, 30, às vezes fico sem argumento. São João 10, 30, eu e o Pai somos um. E o irmão não está tendo assim o argumento, né, para explicar, né, como eu e o Pai somos um, Jesus falando com o Pai. Geralmente os denominacionais não lêem a escritura completa, né? São João 14 diz assim: eu rogarei ao Pai.
E ele vos dará outro consolador. Ele diz, está vendo 3 aqui? Jesus rogando ao Pai, e o Pai enviando outro consolador para que fique convosco para sempre. São João 10:30. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então é muito simples, meu amado irmão. Deus é perfeito em 3. Há uma trindade bíblica. Uma trindade bíblica de Pai, Filho e Espírito Santo. Uma trindade de 3 ofícios de um mesmo Deus. Não 3 pessoas distintas. Mas Deus é perfeito em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Espírito. Jesus, o corpo, São João capítulo 1. O Verbo se fez carne, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Espírito, ele não era visto, parava sobre as águas, ainda antes da criação. E o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Deus conosco. Isaías diz, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não uma segunda pessoa de Deus, mas Deus em carne. Deus conosco. Agora, Jesus, corpo, ele falava com o Pai, com o Espírito que estava nele. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, vos dará outro consolador. É só continuar lendo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, mas vós o conheceis. Olha aqui. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Que está no futuro, né? Vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Pai, Deus, agora o irmão vai entender. Pai, Deus sobre nós. Filho, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Pai, por todos, Filho, com todos, Espírito Santo em todos. Como é claro, né? Então ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Jesus habitando com eles e estará em vós. Jesus não está conosco nesta manhã mais. Ele está em nós. Na forma de Espírito Santo. Deus na forma de Espírito Santo. Agora o verso 18 esclarece tudo. São João 14, verso 18. Não vos deixarei órfãos. Jesus deveria, já que querem que seja 3, Jesus deveria ter falado assim, e o Espírito Santo não vos deixará órfãos, porque o Pai vai enviar o Espírito Santo e ele não vos deixará órfãos. Mas ele falando do Espírito Santo, aí ele diz assim, não vos deixarei órfãos. Quem é que deixa órfão quando morre? O Pai. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Por isso Isaías diz, seu nome será, falando de Jesus, seu nome será maravilhoso, a igreja continua, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pronto. Pronto.
Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O mesmo Deus falando. Através daquele corpo ali estava Deus com eles. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo me verá. Não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém. Acredito que esclareceu, né? Para o irmão. Agora, o Adolfo tinha só uma coisa bonita aí. Por que que o mundo tem raiva de nós? Por que que Esaú ficou com ódio de Jacó? Porque ele tomou tudo, não sobrou nada para ele. Já não bastasse a primogenitura, agora toma a bênção também. O pai já despedindo. Mais uma vez, Raquel trabalha com Jacó, né? Era o dodói da mamãe. E astuciaram lá e Jacó se passou por Esaú. Colocou pelos de animais e ficou peludo como Esaú. E Jacó chega e diz: pai, me dá a bênção agora. Aí já não via mais, aí o pai de Isaac, né, disse: a voz é mais de Jacó, mas realmente Jacó não tem pelo como Esaú tem. Aí já começou, aí deu a bênção todinha para Jacó. Jacó já tinha tomado a primogenitura. Mas desde o ventre Deus amava Jacó e aborrecia Esaú. Desde o ventre. Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Esaú são gêmeos, mas Esaú saiu primeiro e logo Jacó saiu segurando o calcanhar dele. Isso foi a vida inteira, né? Foi grande a raiva, o ódio de Jacó, de Esaú. O irmão Adolfo colocou muitíssimo bem. Por que que o mundo tem raiva de nós? Aplicação, né? Porque não sobrou nada para eles. Não sobrou nada para as igrejas, né? Tudo é nosso, o batismo é nosso, o profeta é nosso, tudo é nosso, o arrebatamento é nosso. E eles não dão conta nunca de alcançar, por isso querem matar. Por isso o ódio é grande. É grande porque nós somos um povo abençoado. Mas eu queria matar Jacó porque Jacó era um homem abençoado por Deus. Tanto que Deus mudou o seu nome, né? De Jacó para Israel. Maravilhoso, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né? Bom dia, nosso abraço para os irmãos aí em Padre Bernardo, a igreja aí, reunida assistindo a escola pela internet nesta manhã. Graças a Deus, irmãos, façam sempre assim. Vocês fazendo assim, vocês estão crescendo juntos, estão se nutrindo do mesmo alimento, estão no mesmo espírito. Isso forma uma unidade. Os irmãos aí agora são um conosco. A igreja aí é uma conosco aqui. Nosso grande abraço para todos os irmãos aí. Abraço pastor Ed, pastor Kleuber, irmã Vanete, né? Estiveram lá semana passada. Abraço para todos os irmãos aí. Irmão Jovino Cardoso, irmã Vanice, esposa do diácono irmão José Holanda, tiveram alta nesta manhã, nesta noite, do hospital chamado Terra. Deus deu alta para eles. Estão de alta do hospital chamado Terra. O profeta diz: o mundo não é outra coisa a não ser um hospital de pestilentos, né? O mundo todo. Quanto mais os dias passam e aproximamos do fim, pior vai ficando. Você e eu ainda vagamos pelos corredores desse hospital.
Andamos pelas ruas, sentimos ainda cheiro de remédios, escutamos ainda ai, sentimos ainda dor, ainda tomamos injeções, ainda fazemos cirurgias, ainda entramos em UTIs. Mas esses dois irmãos tiveram alta deste hospital. Enquanto nós ainda continuamos vagando pelos corredores frios deste mundo, eles respiram o ar da primavera e andam em meio às flores que chegam à altura dos joelhos. Sentimos muita saudade deles. Lamentamos, choramos, mas não somos ignorantes a respeito deles. Nós não somos ignorantes, por isso não sofremos como os demais. Sofremos também, não como os demais que não têm a esperança que temos. Nós sofremos. Não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Entristecer, nós entristecemos. Chorar, nós choramos. Lamentamos. Precisamos chorar, especialmente a família chora muito. O choro é um remédio nesse caso. Mas não como os demais que não têm essa esperança. A esperança que temos. Por isso não somos ignorantes. A irmã Vanessa, irmã do irmão Gerson, visitamos ela essa semana e ainda consciente no hospital em Goiânia. No mesmo dia visitamos o irmão Jovino, entrei junto com a irmã Terezinha na UTI. E eu vi que estava já, as velhas rodas da vida mortal estavam parando, todas. Aí vão desligando o aparelho, né? Desliga um, desliga o outro. E aí, às vezes para o coração, depois para o cérebro. As velhas rodas da vida mortal parando, até parar a última. Eu peguei na mão dele e disse: irmão Jovino, o Senhor é a força da nossa vida. Ele, entubado mesmo, ele disse assim: glória a Deus por isso. A enfermeira assustou, ela disse: mas ele, desde que entrou aqui, não fala uma palavra. Como que ele falou isso agora? Entubado. Glória a Deus por isso. Acredito que foi sua última palavra. Depois já não reconheceu mais nem mesmo a esposa. Segurado na mão dele, eu disse: o senhor está bem com Deus? O senhor está em paz com Deus? Para voltar para sua casa ou para encontrar o Senhor? Se o senhor estiver em paz, aperta a minha mão. Ele apertou com muita força e segurou por um bom tempo. E de lá saímos e fomos para Goiânia, Feira Mavanice. Ambos partiram nesta noite. O corpo do irmão Jovino será velado aqui. E da irmã Vanice vai ser em sua residência, né, o endereço de sua mãe. Na Rua Ouro Branco, quadra 10, lote 12, na Vila Jaiara. No início da rua. Depois da Vicunha, né? Antiga Vicunha. A Santa Ceia, eleições, né? Tudo hoje. Partida de irmãos. Mas no fim vai dar tudo certo. Muitos irmãos não vieram para não perder a ceia, né? Então muitos precisam cumprir com esse dever e logo de manhã. Então, muitos não vieram, está bem. É um dever, né, cívico nosso. Após o almoço, a gente passa por lá, faz isso. Mas à tarde estaremos aqui normalmente, ainda que o corpo esteja aqui.
não haverá nenhum problema, nenhum transtorno. Teríamos a Santa Ceia normalmente, lava-pés normalmente, com alguns transtornos por causa da construção, né? O lava-pés das irmãs hoje vai ter um pouquinho de transtorno. Toda mudança tem transtorno, ainda que traga benefício. Mas com tudo isto para hoje, tudo vai dar certo. Pensei em adiar a ceia para o próximo domingo, mas no próximo domingo eu já tenho um compromisso inadiável, né? Inadiável, a menos que surja força maior. Então nós vamos ter normalmente hoje a ceia, a reunião a partir das 16 horas. E a pedido dele, do irmão Jovino ainda, pediu que fosse feito aqui, né? O seu culto de despedida fosse feito aqui. Já a família da irmã Vanice prefere que seja lá na residência da mãe dela. E vamos repartir aí, né? Pastor Ed, pastor Wellington. Vamos repartir aí as tarefas, mas vamos ter tudo hoje, normalmente, nossos trabalhos normalmente, porque o Senhor é a força da nossa vida. Ele sempre foi, continua sendo e será até o fim. Agora nós vamos ler a Escritura, anunciada em Apocalipse, capítulo 2. Aos irmãos de Padre Bernardo e aos outros que já estão conectados, nosso abraço a todos. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Para a igreja de Sardes, o Espírito faz referência também, né? Mas tem também em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. Na era de Filadélfia, como guardaste a palavra da minha paciência? Não tropeçaram na longanimidade de Deus, não descreram da sua vinda, dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, já falavam disto. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Capítulo 2, verso 3. E sofreste, tens paciência. E sofreste e tens paciência.
E trabalhaste pelo meu nome, não pelo nome das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Mas trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Pastor Elias, faz oração. Senhor Deus, nós estamos, Senhor, entrelaçados em tudo isto, Senhor, porque, Senhor, estamos como nossos irmãos primitivos, tiveram paciência em meio às provas e às dificuldades, em meio aos problemas, porque o espírito de perseguição sempre foi o mesmo espírito que trabalhou contra a igreja de Éfeso é o mesmo que está trabalhando contra a igreja de hoje. Mas, Senhor, o Senhor, assim como o Senhor promoveu ou deu esta fé inabalável para aqueles irmãos, e eles prevaleceram, o Senhor também tem dado esta mesma fé. E nós estamos prevalecendo, nós somos mais do que vencedores, Senhor. E temos certeza, Senhor, que assim como eles venceram, nós também venceremos e chegaremos à reta final. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a continuar nesta batalha, servindo ao Senhor, com esta mesma paciência com que aqueles irmãos serviram, porque a paciência é o Senhor que tem nos dado. A longanimidade vem do Senhor, a graça vem do Senhor, o amor vem do Senhor, a unção vem do Senhor. E, portanto, Senhor, nós estamos munidos de tudo isto, para nós sermos mais do que vencedores. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
377. Breve a vida vai findar, aqui não mais eu cantarei, porque no céu irei morar, lá na presença do de graça.
Ali a voz me soará de Cristo Redentor. O profeta ouviu essa voz, né? Não se compara à voz de uma mãe com seu filhinho em seus braços, dizendo: foi bem feito, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Em outras palavras, sobre o pouco foste fiel lá, sobre o muito te colocarei aqui. Nós não fazemos uma oração tola que muitos fazem. Oh, Deus, dá um bom lugar para ele no céu, como se no céu existisse mau lugar. Então teria que escolher um bom lugar no céu. O céu é um bom lugar. E quando eu chegar lá, eu quero estar entre aqueles que estiverem cantando e ouvir. Bom Jovino fez bem feito. Não só como um diácono, mas como um cristão. Muito dedicado. Deixou, né, para a junta de diáconos um exemplo. Deixou para a sua família um exemplo para todos nós. Da mesma forma, irmã Vanice, uma rocha, né, firme na fé. Irmão Jovino teve paciência. Acredito que essa foi a sua última palavra aqui. Glória a Deus por isto. Isso é ter paciência. E hoje, quando falei com a esposa, irmã Terezinha, eu disse, sempre venho falando isso com ela, o Senhor é a força da nossa vida. Disse hoje de novo, irmão, o Senhor é a força da nossa vida, somente crer. E ela disse, amém, 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 glória a Deus. Apesar do abalo, né? Natural, normal, pranto, choro, mas tendo paciência, guardando a palavra da paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Essas coisas não vêm, essas coisinhas não vêm por acaso. Muitos irmãos não tinham chegado ainda. Essa parábolazinha para as crianças. O caçador encontrou um lenhador de manhã, cortando um pau, uma árvore. O caçador caçou o dia todo, quando voltou, o homem estava lá cortando a mesma árvore. Poderia ter derrubado uma floresta. O tempo daria para isso. Mas ele estava cortando a mesma árvore. Punha muita força. E o caçador viu que o machado estava cego. E diz, por que o senhor não afia esse machado? Ele respondeu, não posso, não tenho tempo. Por que não vem na oração de sábado? Não posso, não tenho tempo. Por que não vem no culto de oração? Não posso, não tenho tempo. É costura, é panela, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E o tempo vai todo. Aí eu vou quando me sobra tempo. Não é hoje, não. Estou aí com a mensagem no coração, aguardando a hora. Mas é, como disse lá para a reunião dos diáconos, no retiro dos diáconos. Às vezes nós ficamos mais ou menos assim, ó. Quem mandou Jesus me abençoar tanto? Eu não sabia que eu não ia ter tempo. Quem mandou me abençoar, me dar tanto? Agora eu tenho que cuidar de tudo, né? Agora tem que correr sábado, domingo, segunda, terça, emendar tudo. Jesus dessa vez falhou, viu? Não devia ter me abençoado. Quando eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada disso, eu tinha tempo para ele agora, ô Jesus, mas o senhor, hein? O senhor, hein? Agora acabou todo o meu tempo. E o senhor vai entender, viu, Jesus? Por favor, o senhor entenda, porque o problema é esse, eu não tenho tempo mesmo. Tá. Final das contas, fez o quê, né?
Estourou, estressou, correu, e até agora o pau não caiu. Vamos afiar o machado, para com tanta correria, vamos afiar o machado, gente, vamos orar. Abandona a oração, não abandona a lima, não abandona a pedra de amolar, não. Fica com ela no bolso, né? Vamos orar, gente, vamos afiar o machado, senão não aguenta não. A floresta é grande e pela força humana não vai. A era de Éfeso. Eu estou sendo tão abençoado com isso. Se eu estou, a igreja também está. E tem sido assim ao longo do tempo. Eu não me preocupo. Em cada culto, um tema novo, uma escritura nova, uma mensagem nova. Mas vamos deixar Jó na cinza. Enquanto Jó na cinza estiver abençoando a igreja, Jó fica na cinza. Não vamos ter pressa, não. Ombrana pregou e ficou parado aí, muitos cultos aí, pregando sobre Jó na cinza. Voltava no próximo culto, a mesma escritura, Jó na cinza. Aí veio um bilhetinho para ele, né? Talvez na escola dominical. Ombrana, até quando o senhor vai deixar Jó na cinza? Ele era muito modesto, ele era muito comedido. Irmão, enquanto Jesus estiver nos abençoando com Jó na cinza, Jó vai continuar na cinza. Enquanto ele estiver nos abençoando com as eras, vamos com as eras. Até nos dar a direção para a leitura, o estudo de outra mensagem. Porque eu mesmo tenho mensagem. Eu prego a mensagem do profeta, eu mesmo tenho. Nós não temos, nenhum de nós aqui tem. Nós pregamos a mensagem. Mesmo sermões, palestras que a gente traz é dentro das mensagens. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Igreja de Éfeso, a primeira. Para entender isto, você tem que compreender que o Espírito não estava falando somente àqueles primeiros santos de Éfeso. Esta mensagem era para a era inteira, que durou como uns 120 anos. Então a mensagem era para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora, a história segue se repetindo. Nas gerações de Israel, vemos avivamento numa geração só para ver o fogo se extinguindo na seguinte. Na terceira geração, pode ser que os tições estejam brilhando superficialmente. Porém, na quarta, pode ser que não haja nenhum sinal do fogo original. Então, Deus acende o fogo de novo e se repete o mesmo procedimento. Simplesmente é a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tal como não há verdade alguma na sucessão apostólica. Não está na palavra. Você começa com verdadeiros crentes renascidos. E quando chega na geração seguinte,
não são mais completamente cristãos. Jovens, preste atenção nessa expressão tão forte aqui. Jovens, adolescentes, você começa com verdadeiros crentes, renascidos, que viveram a história da igreja, passaram por tudo, mas quando chega na geração seguinte, os jovens, os filhos, não são mais completamente cristãos, mas têm tomado um nome, falando da era, né? Um nome denominacional, e agora são batistas, metodistas, etc. Isto é exatamente o que são. Não são cristãos. Para ser salvo, você tem que ser nascido da vontade de Deus, não da vontade do homem. Porém, agora todas estas pessoas estão se juntando pela vontade do homem. Eu não digo que alguns não estão bem com Deus, nem por um momento digo isso. Porém, o fogo original tem morrido, já não são os mesmos. Olha, irmão Adolfo, daí vem o ódio, né? O ódio religioso. O desejo fervente de honrar a Deus, a paixão de conhecer sua palavra, o choro de penetrar no Espírito, tudo isso começa a decair, e em vez daquela igreja estar ardente com o fogo de Deus, tem se esfriado e tem se feito formal. Essa é a realidade. Acerca desta era, para as gerações dentro daquele período, 170 a 312, e a história repetindo. Agora, se formos lá para o capítulo 3, verso 14 em diante, pegarmos o diagnóstico de Deus para esta, hoje, eis que estou à porta e bato. Ninguém bate na porta do lado de dentro, é do lado de fora. Jesus está fora de Laodiceia, batendo na porta. Por muitos anos nós pregamos, e isso não é como muitos pregadores individualizam. Abra a porta do seu coração, irmão. Está escrito, eis que estou à porta e bato. Isso é para a era. Mas agora, sai dela, povo meu, não é mais para nós. Eis que estou à porta e bato. Volta agora ao indivíduo, porque a igreja bateu a porta. Conta-se de um artista, um pintor, pintou um quadro muito impressionante. Cristo, encostado na porta de uma casa, batendo, e com o ouvido encostado para ouvir se alguém o atenderia, né? Foi um quadro muito impressionante. Aquilo parecia muito real. O ouvido aqui e batendo na porta. E quando tiraram o pano, né, e houve aplausos,
uma grande reunião, naquela exposição. Houve aplausos e emoções e sermões a respeito daquele quadro. Pessoas vinham e davam um sermão a respeito daquilo. Mas tinha ali um curioso. E veio e disse, olha, eu só não estou entendendo uma coisa, nessa porta não tem maçaneta. Como é que alguém vai abrir a porta? Tá bom, Jesus está batendo aí. Mas não tem maçaneta, como é que vai abrir? O pintor disse, mas é exatamente isso. Essa porta e a porta do coração só se abre de dentro para fora. Não precisa maçaneta. É assim agora. É individual. Aí, ligando com essa palestra tão boa que ouvimos antes. Daí o ódio. Ah, vocês ainda estão nessa igreja? É muito bom, é muito bonito a forma como vocês vestem e tudo, mas nós não damos conta. A bênção foi tomada. Dá conta mesmo, não. Ninguém dá conta, não. Então Deus acende o fogo de novo e se repete o mesmo procedimento. Simplesmente é a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo... Já li aqui, né? Está cá embaixo. A segunda geração era igual a Israel. Eles pediram um rei para assim serem como as demais nações. Então não pode como um unir-te a ele. Vamos ser iguais. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. No entanto, fizeram-no. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em ajustar-se ao mundo, e olha que há de uma forma silenciosa, há uma pressão. A igreja, a verdadeira igreja, composta de eleitos, ela é pressionada também. Você será tentado a se envolver também. A era de Sardes, eles andavam no mundo, mas nunca compartilhavam com o mundo. Muitas pessoas já se envolveram, já não estão mais aqui. Outras ainda serão envolvidas nesse mesmo espírito. Você será também tentado a se envolver. E ainda, outras pessoas tentarão te envolver também. Veja como que é um acúmulo de coisas, né, de tentações. Mas você toma o caminho livre de todo embaraço que se apresenta. A irmã não vai se envolver também porque a outra se envolveu nisso, se envolveu naquilo, se envolveu nisso, se envolveu naquilo, se comprometeu nisso, se comprometeu naquilo. Não, a irmã não vai se envolver porque a outra se envolveu. Você toma o caminho livre de todo embaraço que se apresenta. Quando ela pensa mais em ajustar-se ao mundo, em vez de ajustar-se a Deus, não tardará muito tempo para que você comece a ver que deixam de fazer as coisas que faziam e começam a fazer coisas que não fizeram originalmente.
Escola dominical e com eras tem que ser estudo, não pode ser pregação propriamente. Embora a gente empolga, a gente emociona, a gente alegra, a gente grita, a gente salta. Mas a história repetindo. Quando a igreja pensa mais em ajustar-se ao mundo, em vez de ajustar-se a Deus, não tardará muito tempo para que você comece a ver que deixam de fazer as coisas que faziam. Não tinha nada que fazia uma família faltar a ceia, não. Acha que parente ia ser motivo? Visita de parente? Ia ser motivo para perder um culto? Eu me lembro desse tempo. E tem uma coisa, para mim esse tempo não passou até hoje. Deixam de fazer as coisas que faziam. Mocidade. Deixa o temor de Deus descer nos vossos corações. E começam a fazer coisas que não fizeram originalmente. Mudam seu modo de vestir, suas atitudes e seu comportamento. Mas é uma geração nova. Há irmãos e irmãs que ficam clamando assim, gente, mas no começo não era assim. Há uns 20 anos atrás não era assim. Há uns 20 anos atrás não existia o que existe hoje. A mocidade de 20 anos atrás não enfrentava o que os jovens hoje enfrentam. Tá certo, Vanete? Tá certo, irmã Ana, Ludmila, a Simone. Mas é tão bom a gente ver que há moças, há moços que vêm e até hoje não mudaram nada no seu comportamento, nas suas atitudes, senão para melhor. Mas muitos vão se tornando frouxos, muitas lágrimas. Há 20 anos atrás existia isso. Moços usar brinco. Agora, preste atenção. Moça, moço, adolescentes, preste atenção. Agora é hora de você olhar no espelho a palavra. Isso nunca foi tentação para a irmã. Rapazinho, isso nunca foi tentação para você. Isso não é tentação de eleito não, meu filho. Ai, que tentação, que vontade de pôr um brinquinho na minha orelha. Ai, que coisa mais linda. Isso não é tentação para você não, rapaz. Você nunca é tentado a deixar de ser homem, não. Você tem prazer em ser homem. Você pôs um brinquinho na orelha, você já deixa, você já se expõe, você dá direito para todo mundo dizer que você não é homem, que a sua tendência é para o outro lado. Já desde pequenininho, já com a tendência. Vocês não são tentados, aquilo não tenta ver os rapazes hoje com bonezinho com o pico para trás, a calça caindo lá no joelho, com as roupas de baixo aparecendo. Já pensou que moda? Já pensou que moda? Que coisa mais bonita do mundo? Uma mulher sentada na garupa de uma moto, com a blusa vai lá para o meio das costas. Ela fica morrendo de vergonha, né? Puxando. Mas tem tanta vergonha. Para mostrar as roupas de baixo. Você tem prazer,
mocinho, de ser homem. Eu sou homem com H maiúsculo. Meus traços são de homem. Meus modos são de homem. Meus gestos são de homem. Mas há 20 anos atrás não tinha isso, não. Eu não sei onde eu estava essa semana, acho que era no hospital. Era. E 2 moços ali, meu Deus, que perversão. Calça caída, bonezinho para trás, brinquinhos. Mas vocês têm vergonha de ver isso, vocês não são tentados por isso. Boné já muda um pouquinho a identidade do homem, né? Tá trabalhando, tudo bem. Mas ir para um bonezinho com o pico para trás. A moda hoje é ser mala, né? É mala que fala, né? Ser mala. É bonito, eles acham bonito ser mala. E as mulherzinhas lá também acham bonito aquilo. Mas olha, isso é tão baixo, isso é tão corriqueiro, isso é tão asqueroso. É tanta coisa que não tinha um tempo atrás. Os moços tinham tempo para ler, orar, ler mensagem. Qual rapazinho hoje que pega uma mensagem em casa e lê essa mensagem de capa a capa, ainda que em porções? Senta, lê, não precisa ninguém falar. Agora eu estou lendo a mensagem, a era de Éfeso. Não, durante essa semana eu vou ler toda a mensagem. Não, para isso não tem tempo, mas para filmes e internet, vai para a noite afora, amanhece o dia. Mudam seu modo de vestir, suas atitudes, seu comportamento. Aí uma irmã começa a ser tentada a vestir do jeito que a outra vestiu. Você também será tentada. Outras pessoas te tentarão a se comprometer também. Então, é uma irmã com suas roupas justas, mostrando as roupas de baixo, logo uma irmã começa a desejar aquilo também. Nossa, mas fica tão bem. Chegam a ser frouxos. Isso é o que quer dizer Éfeso, quer dizer relaxado, ao Deus dará. O significado da palavra desse nome. Éfeso significa relaxado, almejado e relaxado. Ao Deus dará. O ciclo de avivamento e morte nunca tem falhado. Tudo que você tem que fazer é recordar essa última obra de amor no Espírito, quando homens e mulheres se vestiam. Deixa eu ler mais devagarinho. O ciclo de avivamento e morte nunca tem falhado. Tudo que você tem que fazer é recordar esta última obra de Deus no Espírito, quando homens e mulheres se vestiam como cristãos. Passavam na fila da ceia vestidos como cristãos. Assistiam à igreja, oravam toda noite. E pregavam nas ruas, e não tinham vergonha das manifestações do Espírito. Não tinham vergonha de dar glória a Deus na igreja. O profeta diz que há igrejas que são assim, né? Mas são lá igrejas formais.
Se um irmão ou uma irmã Inácia diz, aleluia, glória a Deus, todo mundo vira para ver quem foi. Cadê irmão Zé Romano? Aleluia. Cadê irmão Zé Toco? Amém, glória a Deus. Fazia igual uma perdiz, né? E ninguém achava quem era. Amém, glória a Deus. Baixava a cabeça. Pessoas procuravam, não achavam quem é esse, será, né? Daqui a pouco de novo, amém, glória a Deus. Não era brincando não, era o jeito dele, né? Mas cadê eles? Cadê os améns? Cadê os glórias a Deus? Mas isso não acontece aqui não, aqui todo mundo dá glória a Deus. É lá, né? Que é isso? Aí uma irmã fazia isso, e a igreja era formal e ela era pentecostal. E naquela igreja não tinha esse costume, não, de dar glória a Deus, não. Mas tinha uma irmãzinha ali, tinha um avivamento no coração, né? Talvez fosse a única igreja que tinha. E o pastor ia falando essas coisas boas, e ela, glória a Deus, aleluia. A igreja assustava, mas que vergonha, que comportamento feio. Pastor quase caía a cara de vergonha. Chamou a irmã, irmã, vamos fazer o seguinte, para com isso. Nós aqui não temos esse costume não, mas pastor, o senhor fala umas coisas boas demais, pastor. Minha alma regozija, não dou conta de ficar calada, não. Quando eu vejo, já gritei. Irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um presente. Todo mundo conhece essa historinha, né? Vou te dar um presente. Quando a irmã se alegrar muito mesmo, lembra que a irmã vai ganhar um presente para não dar glória a Deus. Ela era muito pobrezinha, né? Vou te dar um par de chinela, bem bonita mesmo. Um par bem bonito, né? De chinelo. Ela estava com a chinelinha já arrebentada, né? Talvez um pé de uma cor ou de outra. Aí ela, um culto abençoado demais, e o pastor falando coisas boas demais, e ela vinha para dar glória a Deus, lembrava da chinela, mas eu vou perder o chinelo. Aí calava, comportava, aí o pastor falava coisas boas, né? E Esaú perdeu a bênção, não sobrou nada para ele, tudo é nosso, o batismo é nosso, a irmã não aguentava não. Aí ela... Aí lembrava da chinela, né? Vou perder a chinela. Aí teve uma hora que ela não aguentou mesmo, não. Aí ela gritou bem alto, com chinelo, sem chinelo, glória a Deus, aleluia. Ficou pior para o pastor, né? Que é isso, irmão? Não, que o pastor prometeu, vai me dar um par de chinelo para mim parar de gritar, glória a Deus. Pregavam nas ruas e não tinham vergonha das manifestações do Espírito. Deixavam suas igrejas mortas e adoravam a Deus nos lares e em edifícios de armazéns. Eles tinham a verdade. Era um armazém, era numa casa, mas oravam a noite toda e não tinham vergonha das manifestações do Espírito. Agora, irmãos, olha que coisa tremenda. Porém, não tardou muito tempo quando começaram a ter suficiente dinheiro para construir magníficas igrejas novas. Não demorou muito. Quando não tinha dinheiro, não tinha igreja, não tinha um templo. Puseram um coro em vez de cantar a Deus por si mesmos. Puseram togas no coro. Roupas longas para irmãs mal vestidas, então vestiam togas para cobrir o corpo para estar na igreja. Organizaram o movimento dirigido por homens. Começaram a ler livros que não eram dignos de serem lidos. Uma bobageira, né? Deixaram cair a cerca e as cabras entraram e dominaram. E depois que entra,
Depois que as cabras entram para tirar, dá muito trabalho. Depois que o leitão entra no chiqueiro por uma brechinha e enche a barriga de soro, aí é muito difícil sair. É difícil sair, né? Pela mesma brecha. As cabras entraram e dominaram. As cabras entraram. Você sabe o que é, né? Já não existiu o grito de alegria. Tá, eu entendo, nós estamos em escola dominical. Não tem que dar glória a Deus assim agora, né? Estamos estudando. Mas é um povo alegre. Quando chega a hora de dar glória a Deus, é fogo, né? Já não existia liberdade do espírito. Ficaram com uma forma, o fogo havia se extinguido e o negrume das cinzas cobria tudo que restava. Oh, mas a história repete. Está parecendo muito, né? Está parecendo muito. Está muito idêntico com esses dias que nós estamos hoje. Há alguns momentos, mencionei que João entendia o que era amar a Deus. Aquele grande apóstolo de amor certamente se deu conta quando a igreja começou a perder aquele primeiro amor de Deus. Ele diz em 1 João 5,3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus, vão à igreja, até gritam e se regozijam, cantam e têm um grande tempo emocional. Porém, quando tudo tem cessado, observe e veja se estão nessa palavra, caminhando nela, vivendo nela. Vai lá, dá um passeiozinho, visite lá a igreja de onde o irmão veio, para ver se não é isso. Se passam por todas as demais experiências e depois não andam na palavra. Eles podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam outra história. Duvido se João não tinha visto muito disso antes de ter morrido. Pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo sua palavra. Ó, igreja de Éfeso, algo está sucedendo com vocês. Alguém está tratando de acrescentar ou tirar aquela palavra. Porém, o estão fazendo tão astutamente que vocês não podem notar. Não tem feito, todavia, algo tão grande que se possa notar abertamente. O que estão fazendo encobertamente e o estão trazendo por meio do arrazoamento e entendimento humano, que se apoderará de vocês se não o rejeitam. Volte ao Pentecostes, antes que seja tarde demais. É a advertência do Espírito Santo para esta era. Porém, como sempre, o povo não faz caso ao aviso de Deus. Aquele fogo do reavivamento, edificado sobre a palavra sagrada, irmãos, mandou, que coisa, gente. Onde está o avivamento hoje? Onde está o avivamento? Aquele fogo do reavivamento, edificado sobre a palavra sagrada, é nisto que consiste o nosso regozijo. O que faz essa igreja regozijar é isto, muito mais do que com a cura divina. O nosso regozijo consiste em saber que nós não estamos nos comprometendo na palavra. Aquele fogo de reavivamento edificado sobre a palavra sagrada é tão maravilhoso. Isso não está sendo maravilhoso aqui? E a manifestação do Espírito tão abençoada,
que um pequeno medo começa a invadir o coração e um sussurro diz: como podemos proteger essa verdade que temos? O que podemos fazer para ver a continuação deste reavivamento? É então quando o espírito anticristo vem e sussurra: olha, agora tu tens a verdade, toma cuidado para que ela não se perca. Organizem, estabeleçam os seus credos, do que vocês creem, coloque tudo em um manual de igreja. E eles fizeram isso. Eles organizaram. Eles acrescentaram à palavra. E eles morreram como Eva morreu, por ter tomado simplesmente uma palavra errada. É a palavra de Deus que traz vida. Amém. Aleluia. É a palavra de Deus que traz vida para a igreja. É a palavra de Deus que faz com que a igreja tenha vida própria, vida em si mesma. Não é o que dizemos a respeito da palavra que vale, mas é o que Deus diz. No início dessa semana, estivemos em Alcina, na fazenda, 4 pessoas ali, na mensagem. Mas são 4 faróis ali naquela região. E fui com minha esposa mais adiante. Quando estávamos voltando, vimos 2 taperas de igrejas à beira da estrada. Assembleia de Deus. Taperas depredadas, vidro quebrado, estourado, cheio de marimbondo. Aí eu comecei a comentar com ela. A maioria que tem saudade da igrejinha do sertão, né? Mas anda no sertão, vê se acha mais igrejinhas como tinha naquele tempo. A igrejinha vermelha, a igrejinha da beira da estrada. Não havia templos. Mas ali o fogo caía. O povo orava a noite inteira. O povo tinha pressa de chegar na igreja. Casinha velha que já foi apedrejada. Cadê a igrejinha velha do sertão? Na minha infância, comecei a entender por gente, era numa igreja na roça. Meu pai era pastor. Naquele tempo o avivamento estava no mundo todo. Ainda o restinho da era pentecostal. Era um fogo, era um avivamento tremendo, era batismos nas roças. E marcava um dia para batismos. E conversões e conversões e conversões, e fazendeiros e agregados aceitavam a Cristo e marcavam um dia para um grande batismo, ia para a beira de um rio, de um córrego, e me lembro, ali armava tendas, né, para os candidatos ao batismo trocar as roupas, e cantavam hinos, e banda de música ia para a beira do rio, e cantava ao cão cego andei, perdido vaguei, lágrimas e choro, e fazia aquela fila de irmãos com aquelas capas brancas, né, irmãs e irmãos, com lágrimas, choro, línguas estranhas, aquilo era verdadeiro. Depois foi pervertendo tudo. E as igrejinhas das roças eram lotadas. As fazendas eram cheias de agregados, arredistas, né? Famílias, pessoas criavam a família toda ali sendo agregado numa fazenda. E as igrejas eram lotadas, e eu participei disso. Se via fila de irmãos nos trilheiros de vaca, né? Nas estradinhas indo para a igreja, de todos os lados. Aquela alegria, levantavam de madrugada para ir para a escola dominical, todo mundo a
pé, naquela alegria, e passava no meio de gado e vaca brava, e não tinha medo, e chuva, seja lá como fosse. Mas a igrejinha da roça enchia, lotava, e ali tinha fogo mesmo. Mas logo veio o êxodo rural. Logo a energia chegou nas roças. Junto com a energia a televisão foi. O progresso chegou. A televisão esvaziou as igrejinhas das roças. Daí a pouco as pessoas começaram a não ir mais, por causa da novela. E as igrejas foram esvaziando, esvaziando, esvaziando. Os poucos crentes que ainda tem por lá já não vão mais, não vão mais. O fogo apagou, morreu. O ciclo do avivamento e morte nunca tem falhado e nunca mais vai levantar. Nunca. Nunca mais aquela igrejinha ali vai encher de pessoas. Nunca mais passou. O ciclo de avivamento e morte nunca tem falhado. Não tinha televisão, não tinha energia, o que clareava era um lampião, né? As irmãs vestidas de chita. Mas hoje, lá nas roças, lá no quebra-linha, lá na Serra do Sabão, lá nas currutelinhas, lá nas roças, Rio de Janeiro está lá, o mundo inteiro está lá dentro. Eles sabem de tudo, são informados de tudo. As menininhas são informadas de tudo, estão atualizadíssimas com as modas. Tudo lá. Num descanso em julho, alguns mocinhos conosco com notebook. Então subiam lá para o colchete para dar sinal para a internet. Lá no colchete. Para ver os e-mails. Eu tenho que ver meus e-mails. Tem que passar meus e-mails. Trem custoso, você não está na roça, não veio para descansar, não. Mas eu tenho que ver meus e-mails. Tem que subir numa árvore lá em cima, porque dá sinal aí. Mas não veio um rapazinho com uma mensaginha dentro da mochila dele no descanso, não. Mas o notebook tem, o celular tem, sobe lá para pegar sinal de celular, para passar mensagem, ver as mensagens que chegaram. Deus. Essa é a realidade. Para muitos, não para todos. Para muitos. Falar isso, falar isso, falar isso, falar isso. Rapaz de brinco na orelha, e roupa, e internet, e essa coisa toda. Falar nisso, para muitos, é exatamente o que o pastor Joaquim Gonçalves sempre faz. Ficou o buraco, adiantou. Mas não para todos. Há alguns que não estão contaminando, não estão sujando suas vestes. Sim. Tens lá algumas pessoas que não contaminaram, não se sujaram, andaram pelo mundo, mas nunca compartilharam com o mundo. Estes andarão comigo de branco, porquanto são dignos disto. Oh, glória a Deus. Aleluia, eu termino. Porém, como sempre, o povo não faz caso ao aviso de Deus. O aviso de Deus para esta era hoje a mensagem. Rejeitaram, hoje estão lá mortos. As igrejinhas depredadas e eles enfiados nas novelas, lá nas prenhas das roças.
Mas, por outro lado, há eleitos nas banhas, das matas, das roças, que estão lá com o seu radinho, escutando a Rádio Anhanguera, os programas, ali escutando mensagens, rodando CDs, rodando DVDs, lendo a palavra, se alimentando da palavra. Aquele fogo do reavivamento, edificado sobre a palavra sagrada, é tão maravilhoso, e a manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, chega lá, os irmãos estão lá do mesmo jeito. E há vizinhos que dizem: mas tadinho, você não tem uma televisão, vou te dar uma de presente. Viu lá na Manelcina um monitor onde vê DVD, né? Mas não viram a parabólica. Aí o pessoal foi passear lá. Mas cadê a antena? Cadê a antena? Não, isso aqui não é televisão, não. Isso aqui é só para ver o DVD. Nossa, mas uma parabólica não é tão cara, eu vou te dar uma de presente. Não, não quero parabólica. Cadê malícia? Você quer me dar uma televisão? Me dá um micro-ondas, porque eu não quero televisão e eu não tenho micro-ondas. Não, só dou sua televisão. Micro-ondas eu não dou, não. Mas é até mais barato. Não, mas tadinha, né? Tadinho de mim, tadinho de vocês. Coitadinho de você, mundo velho. Coitadinho de vocês, crentes. Formais. Condenados à grande tribulação. É disso que vocês se alimentam? E lá diz: vocês é a igreja sem pastor. Pois é, se nós somos uma igreja sem pastor, nós estamos tão seguros assim, o que vocês estão fazendo com esse monte de pastor que vocês têm? Tantos membros, quanto os pastores estão todos enfiados na novela, por isso as igrejinhas fecharam. Viraram morada de morcego, de marimbondo. Mas chega ali, passa 6 meses, chega ali, aqueles irmãos estão ali com lágrimas nos olhos, alimentando da palavra. Dizendo: pastor, o senhor vem aqui, pode demorar 6 meses, nós ficamos alimentados. Além desse monte de mensagens que temos e gravações que temos, nós estamos seguros. E numa hora dessa, irmão Jovino, pega na minha mão. O senhor está em paz com Deus para ser curado e encontrar Jesus? Aperte minha mão. Irmão Jovino, o Senhor é a força da nossa vida. Glória a Deus por isso. Isso aqui é para nós. Aquele fogo do reavivamento edificado sobre a palavra sagrada é tão maravilhoso que numa hora dessa nós não nos entristecemos como os outros. E a manifestação do Espírito é tão abençoada. Mas para o resto, é exatamente isso. O ciclo de avivamento e morte nunca tem falhado. O diabo é o mesmo nas grandes cidades, nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos vilarejos e nas roças. É o mesmo. Mas Jesus Cristo é o mesmo nos grandes centros, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nos vilarejos. O Espírito Santo é o mesmo lá na roça, lá nas brenhas. Jesus Cristo é o mesmo. Onde tem gente, o diabo está. Onde tem eleito, o Espírito Santo está. Onde o homem põe o pé, o sinal do pecado fica. Lata de cerveja na beira dos rios, toco de cigarro e assim por diante. Onde tem gente, o diabo está presente. Onde tem eleito, que é mais do que gente, o Espírito Santo está presente. Amém. Fiquemos com isso. Vamos
terminar, vamos nos colocar em pé. Foram 11 conexões nesta manhã, apenas 3 comunicaram, Tabernáculo em Padre Bernardo, irmão Gutenberg em Goianápolis, irmã Leda em São José dos Campos, estado de São Paulo. Ontem ela nos ligou pedindo oração da igreja, ela está com uma gravidez muito complicada. E ela crê na oração da igreja, para que tudo corra bem. A criança está sentenciada pela medicina, não, os médicos disseram para ela, é um fator muito grave, né? Contra a vida. Não tem nenhuma possibilidade da criança sobreviver. Uma síndrome, não me lembro o nome. Então a criança não vai viver, segundo a medicina. E ela perde a oração de toda a igreja em seu favor. Irmã Leda, todos conhecem, né? A maioria conhece. Está em São José dos Campos, irmão Macedo, seu esposo, Deus abençoa. E desde já, irmã Leda, a Câmara Moste, a igreja levanta a mão em favor da irmã. Deus possa tomar o controle, né? Deus possa entrar em cena e mudar o quadro. Esse quadro irreversível para a medicina, mas para Deus não é. A igreja levanta a mão em seu favor, em favor desse parto complicado, mas Deus pode descomplicar tudo isso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Uma reunião agora, aqui ao lado, para a equipe de jovens heróis da fé. É uma reunião aqui agora, viu? Terminando, urgente. Vocês vão para cá, para essa área aqui ao lado, para uma reunião. E haverá reunião de jovens. Uma pergunta. Haverá reunião de jovens às 16 horas? Sim. Culto da tarde começa às 16 horas. Não é reunião de jovens. Parem com isso. Eu já pedi para parar. Né? O culto da tarde começa às 16 horas. Os jovens lideram aí a primeira parte. Mas não é reunião dos jovens. É reunião aberta para toda a igreja. E os jovens nos abençoam muito, das 16 às 17 horas. E às 17 horas, teremos a Santa Ceia do Senhor, não com tristeza. Se o irmão Jovino estivesse triste agora, todos nós deveríamos também ficar. Mas ele já teve alta. E está muito feliz, regozijante. E se fosse dada a ele a oportunidade para voltar, ele gritaria milhões de vezes, não. Não quero entrar mais nesse hospital chamado Terra, não. Deixa eu aqui. Apenas seu corpo estará aqui. Mas ele mesmo não vai estar aqui. É no piscar de olhos. Já está do lado de lá. Senhor Jesus, nós somos animados, encorajados e também advertidos nesta manhã. O avivamento hoje é encontrado individualmente em cada coração. Graças a Deus. O nosso avivamento consiste nisso. A nossa alegria, o nosso regozijo consiste nisso. Quando parte o irmão, nós reunimos e cantamos maravilhosos hinos de louvor e de adoração ao Senhor. Porquanto nós não somos ignorantes acerca dos que dormem. Senhor Jesus, somos o único povo que carrega este privilégio. Como canta a irmã Ana, casinha velha. Mas o avivamento no nosso meio nunca cessou. Temos ali, naquela fazenda, uma igrejinha da roça. Mas há um avivamento constante ali que nunca apaga. Assim em todas as cidades, vilarejos, fazendas, há um avivamento ali. Onde está o eleito, ali está o Espírito Santo, sustentando, consolando, confortando, curando, animando. Também nos grandes centros há irmãos que sofrem as situações dos grandes centros, mas o Senhor está com eles também. Ó Jesus, na verdade nós temos saudade, mas agradecemos porque estamos vivendo num tempo melhor hoje. Apesar do ódio de Esaú contra nós, por ter perdido todas as bênçãos, o
O Senhor quis nos dar, desde o nascimento o Senhor nos amou e nos deu tudo isto. O que mais podemos fazer a não ser cantar e alegrar e regozijar em Tua presença? Abençoa agora o nosso retorno para casa e também para cá logo mais à tarde. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até nos vermos. Pela manhã eu acordo bem cedinho, pego a Bíblia e também o violão. No horizonte o sol vem despontando e os pássaros cantando, fazendo festa no meu sertão. É domingo, dia de adoração, e eu pelo caminho cantarolando uma canção. Quando da igreja vou me aproximando, ouço um grande barulho de glória a Deus, que linda unção. Igreja simples, chão batido, casa humilde, mas ali nunca faltava o amor e a comunhão. Hoje tudo está tão diferente, já não é como antigamente, que saudade dos irmãos. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, por ti tenho amor profundo, que jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda, case humilde, só saudades que restou. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, por ti tenho amor profundo, que jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, case humilde, só saudades que restou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, case humilde, só saudade